Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast. Eu sou Gabriel Salaf. Essa é a nossa edição 187. Seguimos aqui repercutindo a data FIFA do mês de outubro. E agora chegou a hora de falar das eliminatórias europeias. Sim, que agora tem o seu primeiro classificado, a primeira seleção europeia já garantida na Copa do Mundo de 2026. E claro, todos os grupos, tudo que está acontecendo por lá. Mas antes de iniciar esse debate, eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Segue lá que tem conteúdo sobre futebol e seleções diariamente. Todo dia a gente está atualizando você sobre esse universo. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify e no YouTube para você acompanhar os nossos podcasts, né? Seja os que já foram publicados, a Seleção Brasileira, eliminatórias da CONCACAF, os que virão de eliminatórias africanas e asiáticas, enfim, toda a repercussão. E claro, para você já ficar de olho na data FIFA do mês que vem, que vai ser decisiva. Então, já segue a gente por aqui. Lembrando também, temos a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você pode ajudar a gente a sustentar, a crescer cada vez mais nosso projeto. E claro, se puder, compartilhe esse podcast com um amigo seu para que chegue a cada vez mais e mais pessoas fazendo essa repercussão séria, né? Sem memes e sem reis-júris quando a gente fala de Madagascar por aqui. Ao meu lado hoje, para fazer essa repercussão séria, de credibilidade com informações, está ele, João Rai. João, chegamos aí com a primeira seleção classificada, também vários grupos com aquelas definições de jogos que a gente estava esperando. Enfim, qual que deu o seu panorama inicial sobre essa rodada de outubro das eliminatórias europeias? Seja bem-vindo. Fala, Salaf, pessoal que nos escuta aqui no podcast, muito bom estar de volta. A gente já imaginava aí que a Inglaterra, né, primeira classificada, iremos comentar mais pra frente, mas o meu destaque vai para ele, o nosso herói, aquele cara que nos inspira todos os dias, né, que trouxe vídeos emocionantes, né, da vitória da Albânia, o grande Silvinho, né, o pequeno Silvio. Então ele é o meu destaque, queremos também comentar mais pra frente aí, grupo a grupo, né, Salaf? Mas é isso, acho que, né, muita emoção, seleções decepcionando. Você me cobrou antes do programa que terei que fazer duras críticas aqui a alguma seleção, né, que não vou revelar agora, mas é isso em resumo para não alongar mais ainda esse começo. E teve goleiro pegando pênalti à beça, a gente vai falar muito disso aqui, que os goleiros estavam inspirados, inclusive a sua família, João, também tentou aprontar, digamos assim. Então vamos lá, começando então, vamos para o grupo A. No grupo A, né, João, a gente tinha falado que tinha um jogo determinante, foi um jogo bem determinante, porque uma seleção se deu bem, né? No caso, a Irlanda do Norte venceu a Eslováquia por 2-0, resultado importantíssimo para a Irlanda do Norte, e a Alemanha goleou o Luxemburgo por 4-0. Aí na quarta rodada, nós tivemos a vitória da Eslováquia por 2-0 contra o Luxemburgo, e a Alemanha vencendo a Irlanda do Norte por 1-0, um jogo bem complicado. A Irlanda do Norte até chegou a sair na frente, teve gol do lado, sufocou e a Alemanha conseguiu sair com a vitória. A Eslováquia lidera o grupo com 9 pontos, a Alemanha vem na segunda posição com 9, lembrando que a Eslováquia ganhou o confronto direto até aqui entre as duas seleções. Irlanda do Norte com 6, Luxemburgo já eliminado com 0 pontos. João, acho que essa vitória da Irlanda do Norte foi um termômetro muito legal para o grupo ficar bem equilibrado, né? Tanto pensando nessa rodada, né? Botando uma pressão na Eslováquia, que, claro, lamenta, porque a gente falou até aqui, né, que poderia jogar uma situação mais leve lá na frente contra a Alemanha. Não vai ser bem assim, mas de qualquer forma, 3 seleções aí bem próximas brigando por essas vagas. Lembrando que a Irlanda do Norte provavelmente vai ter a vaga da Nations League se ficar de fora da vaga direta. Mas de qualquer forma, uma disputa bem legal entre essas 3 seleções, a Irlanda do Norte mostrando, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho que está na briga. Exatamente, Salaf. Eu trago mais um destaque antes de comentar aí da rodada, que a Irlanda do Norte, né, e a Eslováquia têm um confronto direto nessa próxima rodada, né, que vai ser em novembro. E aí a próxima rodada a Eslováquia pega a Alemanha, a Irlanda do Norte e Luxemburgo. Então, teoricamente, seria uma rodada mais simples, né, para a Irlanda do Norte, até porque Luxemburgo ainda não fez nenhum ponto, né? Então, seria mais garantia de 3 pontos do que a Eslováquia contra a Alemanha. Então, esse jogo aí, Eslováquia e Irlanda do Norte, vai ser
extremamente decisivo para as seleções nesse grupo, e aí quem vai se dar bem também é a Alemanha, né, que vai poder ficar um pouco mais, talvez mais tranquila aí se a nossa querida Irlanda do Norte vencer, né, ela vai conseguir abrir aí 3 pontos da Eslováquia. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando da rodada, né, Salaf, um pouco surpreendente até, né? A gente imaginava que ia ser equilibrado e tudo, mas ainda assim surpreendente aí a vitória da Irlanda do Norte com categoria, né? Com qualidade. Jogaram bem mais do que a Eslováquia ao longo da partida, né? Mesmo a Eslováquia tendo até a chance de empatar, mas ainda assim um domínio bem maior dos norte-irlandeses aí que jogaram em casa, né? Fizeram valer bem o fator casa. Aí, né, na Luxemburgo e Alemanha a gente não precisa nem comentar, né? Uma goleada com muita autoridade da Alemanha, sem problema nenhum, muita tranquilidade mesmo. A Eslováquia aí conseguiu recuperar não, né? Fazer a obrigação dela ganhando de Luxemburgo, e foram algumas tentativas, assim, precisaram insistir bastante para fazer o gol já no segundo tempo, né? E aí a Irlanda do Norte e a Alemanha é um jogo duro, né? A Alemanha fez o gol de cabeça aos 30 minutos, mas as duas equipes tiveram boas chances depois disso, e aí não saiu gol para nenhuma das duas, mas poderia ter sido um placar mais elástico, aí a Irlanda do Norte poderia sim ter surpreendido a Alemanha, e aí um jogo que a gente pode falar que realmente a Irlanda do Norte mostrou que não veio para brincadeira, né? Se ganhar da Eslováquia poderia ser ok, né? Imaginável ali por jogar em casa e tal. Agora contra a Alemanha, né, mostrou que não veio para brincadeira, apesar da derrota, né? Mas eu acho que a gente, né? A gente que tá de fora, que a gente não importa muito pra gente, né? Quem a gente vai torcer, não tem o Brasil disputando, então acho que o que a gente quer é sempre ter briga até o final para que, né, as seleções estejam ali até o último instante brigando por essas vagas na Copa e a vaga na repescagem, né, Sof? Exatamente, mostrando qualidade nessa briga. Acho que esse jogo da Irlanda do Norte contra a Alemanha mostrou isso, né? Que é uma seleção que tem qualidade para ficar na briga, que tem esse potencial para estar lá em cima. E só um destaque, né? Você falou que a Alemanha vai agradecer se não vencer a Eslováquia. Eu acho que ela já agradeceu, né? Porque era para a Eslováquia, em tese, se vencesse nessa última rodada, tá 3 pontos na frente. Agora a Alemanha está empatada ali, né? Claro, vai ter o confronto direto em casa, como você bem trouxe. Enfim, mas é uma rodada assim que deixou esse termômetro bem lá no alto para esse grupo. As expectativas foram criadas, podemos dizer assim, né? Acho que essa disputa vai ser até o final, mesmo com a Irlanda do Norte já tendo essa vaga na repescagem. Eu acho que eles estão focados em conseguir dar uma beliscada nesta vaga. Vamos para o Grupo B, que teve aí talvez os resultados mais surpreendentes dessa data FIFA, começando na terceira rodada o Kosovo, que já tinha sido uma sensação, empatou sem gols para a Eslovênia, e a Suíça, fora de casa, venceu a Suécia por 2-0. E na quarta rodada, a Eslovênia, que está viciada em empatar, empatou sem gols contra a Suíça, que podia até se classificar para a Copa do Mundo nesse jogo. E aí veio o grande resultado da rodada, que foi a vitória do Kosovo para cima da Suécia, 1-0. A Suécia demitiu o treinador, né, o John Thomasson, né, depois dessa derrota, e o grupo virou uma loucura, porque a Suíça lidera com 10 pontos, o Kosovo tem 7, a Eslovênia tem 3 e a Suécia tem 1. João, esse era o grupo que a gente falava que ia ser o mais equilibrado. Isso por conta da Eslovênia e da Suécia. E tá virando uma bandeja. Claro, a Suíça está muito próxima da classificação, o Kosovo também tem cheio de vaga direta, mas provavelmente não vai conseguir, acho que essa vaga vai ficar com a Suíça. Mas é surpreendente, porque o Kosovo está muito perto dessa vaga na repescagem por pura incompetência da Suécia e da Eslovênia. A Suécia tem um ponto, está basicamente eliminada já, né? Não está eliminada da Copa porque tem a vaga na repescagem pela Liga das Nações, por isso que já fez essa troca de comando, né? Já pensando na repescagem em março. A Eslovênia tem que ganhar o próximo jogo e ainda tem que, na última rodada, fazer o papel dela. Porque ela não ganha, ela só empata. A Eslovênia tem 3 empates. Né? Essa rodada da FIFA mostrou isso. Então é surreal a campanha da Eslovênia, bem... Eu ia falar que está irregular, mas está regular, né? Porque são 3 empates e uma derrota. E claro, o Kosovo sendo essa sensação, né? Acho que a gente olhou para o Kosovo com a gente falou que ele tinha a chance de ser uma pedra no sapato dessas outras seleções. Mal sabia as outras seleções que ele seria
uma rocha, podemos dizer assim, né? Que ia passar por cima dos sapatos. Não sei se você gostou dessa analogia. Olha, Salaf, não pensei em nada mais interessante, então eu vou ficar com a sua análise, com a sua metáfora aí do desempenho da seleção kosovar. Mas é curioso mesmo, a gente falou, não, vai dar trabalho, né? Não é uma seleção boba, pode atrapalhar, tirar um pontinho ou outro, e tirou já 7 pontos da galera, né? E quem no final tá proporcionando né, mais pontos para os adversários é a própria Suécia, né? É absurdo isso, né? É uma loucura se a gente falasse lá no começo que isso ia acontecer, né? A gente imaginava um cenário muito mais de Suíça e Suécia, né, ali na frente do que o que está acontecendo. Mas a gente vê como também talvez o estilo de jogo que bate, né, de uma seleção com a outra, porque é impressionante como a Suécia não consegue jogar contra o Kosovo. É uma loucura. Eles criam chances e tal, mas parece que tem um desequilíbrio, parece que acontece alguma coisa ali, e também parece que tem um emocional muito abalado aí nessa seleção sueca, porque o jogo contra a Suíça, principalmente, muitas chances perdidas, chances claríssimas, né, só chances assim absurdas que foram perdidas, que não pode perder um jogo tão importante assim, com jogadores gabaritados, né, que a Suécia tem ali, uma assistência que o Isaac deu pro outro jogador, que eu não lembro o nome agora, que perdeu assim absurdo, então não pode vacilar, ainda mais num jogo contra, né, a líder do grupo, que é a Suíça. Ia ser importantíssima essa vitória, e aí Foi levaram... o Bergvall que perdeu o gol. Isso, exatamente. Ele recebe a bola na pequena área e tropeça na bola. É uma coisa não, é bizarro, é horrível, é feio. Vejam um lance que é feio e dói você assistir um lance desses. Mas você vê jogadores gabaritados, então é complicada essa situação, né? A gente falava, né, do Gyökeres, do Isaac e tal, e aí no final não estão conseguindo fazer essa seleção ganhar. Vamos ver se esse treinador novo, falou-se não sei se era o Graham Potter ou o Southgate que podia ser cotado para tentar apagar esse incêndio, né, e levar eles para a Copa, mas, né, situação muito ruim. Aí o Kosovo, vamos ver, né, porque esse grupo também, apesar, né, dessas vitórias do Kosovo com a Suécia, é muito equilíbrio, né, empatou com a Eslovênia, vai pegar a Eslovênia de novo agora, então vamos ver o que vai dar desse jogo aí, desse confronto importantíssimo, né? A Eslovênia ainda jogando em casa, então não sei prever o que pode acontecer dessa partida. Acho que tudo pode acontecer. E aí eu imagino que a Suíça possa fazer valer também o fator casa para ganhar dessa Suécia meio, né, sem equilíbrio, até porque é pouco tempo, né? Já é no próximo mês que as seleções já vão se enfrentar, então acho que o que você falou também, né, de que eles já estão pensando mais lá na repescagem do que nessas partidas que faltam agora, que seria muito difícil deles conseguirem descontar, né? Iam ter que ganhar e ainda torcer para o Kosovo não somar mais pontos, né? Então, uma situação muito, muito difícil de que aconteça. Então, vamos ver aí o que esse grupo vai nos proporcionar, porque também vai ter uma briga boa aí por causa dessa imprevisibilidade, né? O jogo final ainda Kosovo e Suíça, né? Também acho que, né, vai ser absurda essa partida, porque o Kosovo com certeza vai dar a vida nessa partida para conseguir vencer, né? Para conseguir um resultado positivo. E aí a Suécia e a Eslovênia, pode ser aí que a Suécia já esteja, né, mais entregue e a Eslovênia possa aproveitar, né? Mas vamos ver melhor aí quando acontecer lá em novembro, Salaf. Pois é, e completando só a informação, o Graham Potter, que está próximo de assumir a seleção da Suécia. Segundo aqui o site, até que eu vi aqui, um site sueco lá, cadê o nome? O Sunday Herald, está dizendo que ele está extremamente interessado em assumir a seleção. Boa sorte para ele, como a gente ressaltou, né? Um trabalho muito mais focado em março. E é incrível também, acho que a Suíça, que é uma seleção que a gente talvez não dá tanto valor para ela. A gente falou isso na Eurocopa no passado, né, João? Lembra da gente comentando isso com a campanha da Suíça, que foi muito boa. É uma seleção que tem esse potencial silencioso. E não é mais o Ferrolho Suíço, tá, gente? 2025, vamos deixar a tese do Ferrolho Suíço e teses criadas pelo Galvão Bueno na Copa do Mundo para trás. Mas é uma seleção que está muito próxima de garantir sua vaga. Só não garantiu o gráfico porque ficou um empate com a Eslovênia também, né? Enfim. Mas é uma seleção que vem crescendo. E, claro, o Kosovo é a sensação, não tem como falar outra coisa.
Vamos para o grupo C que a gente falou aqui, né, João, que teria a sua definição basicamente, e agora a gente já sabe, tem duas seleções brigando ou por vaga direta ou por repescagem. Na terceira rodada do jogo-chave, né, que a gente destacou aqui, a Escócia de virada venceu a Grécia por 3-1 e a Dinamarca fez 6-0 em Belarus. Na quarta rodada, a Escócia sofreu um bocado para vencer Belarus por 2-1 e a Dinamarca fez 3-1 contra a Grécia. A Dinamarca tem 10 pontos, a Escócia tem 10 pontos, a Grécia tem 3, Belarus tem 0, Grécia e Belarus já eliminadas. João, esse é outro grupo que a gente achou que ia ser equilibrado até o final e a gente literalmente queimou a língua, né? Porque a Grécia ficou para trás. Mas eu até estava analisando isso, cara. Os gols que a Grécia tomou nessa data FIFA foram 6, mas pelo menos uns 4, 5 a defesa, tipo, deu de presente. Até o jogo da Dinamarca, a Grécia estava melhor na partida durante o primeiro tempo, inclusive, né? Eu consegui assistir. E no segundo tempo também criou oportunidades, foi boa. Enfim, não deu para entender o que aconteceu com a Grécia nessa eliminatória, comparado até aquela seleção que a gente viu na Nations League, que deixou expectativa na gente. E a Escócia, né, trilhando esse caminho, né? Vai para essa disputa direta contra a Dinamarca, que é bem interessante para os escoceses, que estão fora da Copa do Mundo faz muito tempo. Vão ter o confronto decisivo em casa, isso é muito importante. Acho que a Escócia conseguiu criar um caminho muito interessante nessas eliminatórias, né? Está conseguindo fazer bem a sua parte, né? Claro, esse jogo contra a Belarus foi bizarro, né? Que teve gol anulado. Teve um pênalti, o cara de Belarus fez, que ele deu uma chave de braço no Tia Adams, que eu nunca vi uma coisa dessas, e não foi pênalti no fim das contas, porque o Tia Adams tocou com o braço na bola. Mas, enfim, aos trancos e barrancos nessa data FIFA, a Escócia chegou, e acho que também dá para dizer que a Dinamarca chegou de vez, né? Já tinha falado isso daquela vitória contra a Grécia na data FIFA do mês passado. Agora, com essas duas vitórias bem imponentes, dá para dizer que os dinamarqueses estão ocupando bem a sua vaga de líder do grupo. Resta saber o que vai acontecer na data FIFA de novembro. Exato, Sof. Até aqui, Dinamarca muito bem, apresentando um bom futebol. Não teve, né? Lógico, o Belarus, né? 6-0 ali com tranquilidade. Contra a Grécia teve alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo segurança para vencer ali, né? E acho que não, né, conseguiu administrar bem a partida para vencer e fazer, né, o 3-1. E aí a Escócia, como você bem falou, né? Até surpreendeu um pouco a gente, né? Já várias Copas fora e tudo mais. Começou não tão bem, né, contra a Grécia, e aí conseguiu buscar a virada, e aí quando empatou, acho que virou a chave, né, aquele gol que acendeu ali a torcida e a seleção, e eles conseguiram ir para cima para virar e conseguir essa importantíssima vitória para se descolar, né, era aquele jogo que, o famoso jogo de 6 pontos, né, Sof, que se ganhou, foi para 10, e aliás, para 10 não, foi para 7, né? No caso era uma diferença até menor, né? Foi para 7, e aí a Grécia ficou com 3 agora, né? Depois do jogo seguinte ainda aumentou em mais 3 pontos, né? Então a Escócia vital nessa vitória para conseguir realmente se desgarrar da Grécia, e agora só se preocupar com a Dinamarca lá na frente, né? Lógico que ainda tem esses dois confrontos, vai para a Grécia, inclusive, enfrentar com a Grécia, né? E jogar com a Grécia antes do confronto direto. Então também vai ser um jogo que a Escócia também não pode vacilar, né? Porque se a Dinamarca, né, que provavelmente vai ganhar de Belarus, aí não chegariam com a mesma pontuação para a última rodada, né? E aí a Dinamarca poderia até jogar por um empate na última partida. E aí, para conseguir essa vaga direta. E falando sobre a Grécia, finalmente, Sof, absurdo, assim, contando aqui por cima, foram 2 gols, assim, uma coisa surreal, assim, o goleiro falhando, né, a defesa batendo cabeça, 2 gols contra a Dinamarca e 1 contra a Escócia, que também o goleiro, só vendo o lance para você entender o tamanho do absurdo do que o goleiro da Grécia conseguiu aprontar, assim, ele conseguiu pegar a bola de fora do gol ele e entregar pro cara chutar pro gol. Foi surreal. Assim. Me dói lembrar desse lance, só porque é horrível. Então a Grécia tá pecando por essas falhas defensivas que ela vem tendo também, né? O ataque também, né, não tá conseguindo também fazer os gols, e a defesa pior ainda, assim, bem desequilibrado. A gente não imaginava o desequilíbrio aí da Grécia, que tinha apresentado boas atuações e tal antes, né, Sof? A gente imaginava que fosse
atuar melhor nas eliminatórias, mas está decepcionando bastante. Não está decepcionando bastante, decepcionou já, porque não tem mais essa possibilidade de classificação. E é engraçado, porque eu lembro que quando foi a Liga das Nações, a gente falou até aqui, né, quando ia decidir a vaga com a Inglaterra, era o acesso direto que estava em jogo, né, e tudo mais. Mas agora a gente vê também como fez falta, porque se a Grécia passa em primeiro, a Grécia estava na repescagem. Agora nem isso ela tem direito. E lembrando que na campanha da Liga das Nações, a Grécia venceu a Inglaterra em Wembley, mas caiu em Atenas. Passando para o grupo D, onde a França tinha a possibilidade de garantir vaga na Copa, mas ficou para outrora. E a gente falou que os jogos da Islândia iam ser bem interessantes, e foram, né? Logo de cara, na terceira rodada, teve um Ucrânia 5, Islândia 3. A Ucrânia saiu vencendo por 1-0, a Islândia empatou, a Ucrânia fez 3-1, a Islândia empatou, mas a Ucrânia foi buscar 2 gols na reta final do jogo e venceu. No Parque dos Príncipes, a França, com facilidade, como esperado, venceu o Azerbaijão por 3-0. Aí na quarta rodada, a Ucrânia teve um pouco de dificuldade para vencer o Azerbaijão por 2-1, aquela tese, mande Fernando Santos embora que você começa a jogar bola. E a Islândia, com o time mais modificado da França, né, para o Didier Deschamps focou mais nos testes nessa partida, ficou no empate em 2-2 com a França. A França lidera com 10 pontos, a Ucrânia tem 7, a Islândia 4, o Azerbaijão tem 1. João, acho que o grupo segue o prognóstico. A vitória da Ucrânia acho que foi essencial, né? A gente falou isso, que era uma partida muito crucial para os dois lados, né? E a Ucrânia conseguiu fazer um grande resultado fora de casa, conseguiu manter isso, né? Quase, mais uma vez, tropeçando com o Azerbaijão, mas conseguindo a vitória. Porém, a Islândia, com esse pontinho contra a França, ainda mantém, vamos dizer assim, a chama de uma possível briga acesa, né? Já que a Ucrânia ainda vai pegar a França fora de casa e a Islândia vai pegar o Azerbaijão. Então, acho que esse pontinho da Islândia foi mais importante do que a gente acha para deixar a briga, pelo menos para a repescagem desse grupo acesa, já que a vaga direta, se a França não ficar com ela, é motivo dos franceses queimarem carros. E ele já faz isso por qualquer coisa mesmo. Exatamente, vai ter queima de carros de todo jeito, Saf, ganhando ou perdendo essa vaga direta. Mas você falou aí dessa disputa e vai ter o confronto direto na última rodada, né? Ucrânia e Islândia decidindo lá no dia 16 de novembro essa vaguinha, né? Então, caso, né, o esperado aconteça, que a Islândia conseguindo vencer do nosso querido Azerbaijão de ex-Fernando Santos, né? E a França ganhando da Ucrânia, né? Vamos ver se isso vai acontecer, se a França vai ter essa motivação, se o Deschamps vai falar, opa, galera, vamos classificar logo para essa Copa, vamos ganhar esse jogo. Então, se acontecer esse esperado, aí vamos ter um jogaço aí, Ucrânia e Islândia na última rodada. E esse primeiro jogo delas, né, na quarta rodada, aliás, na terceira rodada, foi também loucura, né? Você falou 5-3 ali, foi loucura, a Islândia foi buscar, depois a Ucrânia reagiu de novo e tal. Então foi bem interessante. E outro destaque que você falou da Ucrânia e Azerbaijão, o jogo absurdo, assim, do que o Azerbaijão conseguiu fazer, né? Pelas expectativas totalmente baixas que a gente tem com a seleção do Azerbaijão, né? A Ucrânia fez o gol, mas ainda assim o jogo estava disputado, e aí o Azerbaijão empatou aos 47 do primeiro tempo, ali conseguiu empate, e a Ucrânia conseguiu a vitória aos 18 do segundo tempo para conseguir carimbar essa vitória ali, né, na suada, digamos assim, né, uma vitória suada. E aí você falou, né, a França não foi, né, com seu elenco principal, digamos assim, né, não foi com toda a força, e a Islândia não é uma seleção boba, né, uma seleção que vem dando trabalho aí para todo mundo, então esse empate mais do que merecido para os islandeses, e você falou bem, né, esse pontinho aí pode ser, né, essa chama da classificação da Islândia para essa repescagem. Vamos ver o que vai dar, né, o confronto direto, mas a esperança segue viva para os islandeses aí, né? A seleção, né, do menor país que em proporções, né, geográficas defendeu um pênalti de Lionel Messi. E disputou uma Copa, né? Cabo Verde não passou, inclusive, nessa... Lembrando que Cabo Verde está classificado. Cabo Verde não passou nessa grande estatística. Vamos passar para o grupo E. Grupo E também aqui. O grupo E é o que eu acho que quem gosta, quem toque, tá mais sentindo em casa, né? Porque tá bem definidinho, bem bonitinho.
A Espanha tem 12 pontos e 0 grupo, a Turquia tem 9, a Geórgia tem 3, a Bulgária tem 0, ou seja, exatamente o prognóstico que a gente fez. Nessa rodada, a Turquia passou o carro para cima da Bulgária 6-1 e a Espanha fez 2-0 contra a Geórgia. Na quarta rodada, a Turquia fez 4-1 na Geórgia e a Espanha fez 4-0 na Bulgária. Detalhe que o Mamardashvili pegou pênalti no jogo contra a Espanha, foi um jogo que o Mamardashvili foi bem, mas a Espanha ficou com a vitória. João, aqui tá tudo dentro dos conformes. Essa partida entre Turquia e Geórgia era muito importante. A Turquia, assim como no primeiro turno, né, quando venceu o Tbilisi, passou o carro logo no primeiro tempo, né, abriu o placar. Naquele primeiro jogo tinha abriu 3-0, mas teve um jogador expulso, isso equilibrou a partida. Nesse caso, não. E é incrível como o Demiral marca gol de cabeça, cara. É surreal. Toda hora ele aparece lá, faz gol de cabeça. O grupo tá basicamente encaminhado, né? Já que tem um Espanha e Turquia ainda, mas o jogo é na Espanha, enfim, muito difícil, até pela qualidade que a Espanha tá jogando, né? É uma seleção muito boa, líder do ranking da FIFA, tá com tudo, e a Turquia conseguiu ali se estabilizar, conseguiu basicamente garantir essa vaga na repescagem, muito difícil a Geórgia conseguir correr atrás. Enfim, o que dá para falar dessa rodada que manteve as nossas previsões, né? Se a gente tá errando os outros grupos, nesse grupo a gente pode falar que travou. Exatamente isso, acho que nesse a gente pode dizer que foi tranquila a nossa previsão. A Espanha, como você bem falou, né, 2 vitórias aí, tranquilo, sem problema nenhum. Você bem falou, né, o Mamardashvili ainda pegou o pênalti para tentar animar o jogo, mas ainda assim, né, ainda depois o Oyarzabal fez um belo gol de falta ali, o 2-0 na Geórgia, né, e aí na Bulgária também, né, a Bulgária chegou a quase empatar o jogo, mas também ficou nisso, né, também não criou muito mais coisa, e aí a Espanha depois também deslanchou e fechou o placar, né. E a Geórgia, né, a gente pensava, pode dar ali um trabalho, né, o confronto direto com a Turquia, mas esse jogo mostrou a diferença, né, do que as seleções podem apresentar, porque a Turquia destruiu, né, no primeiro tempo já fazendo 3-0, então foi assim com muita autoridade a vitória. A Geórgia ainda fez ali um belo gol, né, para diminuir o prejuízo. E foi isso, né? Não apresentou muita coisa e a Turquia falou, não, a gente quer essa vaga aqui no segundo lugar, vocês não vão nem se aproximar da gente. Então, né, se o confronto direto decide, mais do que decidido aí para a Turquia, foi, né, com muita autoridade essa vitória, e aí agora é só esperar, né? Só esperar os 2 jogos aí protocolares para a gente ter a Espanha classificada em primeiro e a Turquia em segundo, né? É uma pena a Geórgia ficar fora, mas, né, ainda falta um pouco de futebol aí para eles poderem, né, sonhar mais alto, e também, né, o grupo não é, né, um grupo simples, né, com a Espanha e a Turquia de concorrentes, né? Um grupo mais forte, tem grupos menos concorridos, digamos assim, né, que a Geórgia poderia se encontrar e poderia talvez brigar com mais equilíbrio, né, por essa vaguinha. Mas, enfim, é o futebol. Até pelo que foi, né, o confronto na Eurocopa, acho que a gente esperava mais equilíbrio também, né, nesse duelo entre Turquia e Geórgia, né? Acho que a gente ficou no aguardo de que a Geórgia podia fazer mais, e até o primeiro turno entregou isso, mas o segundo turno realmente foi uma lavada, como já diria o outro, né? Um jogo bem complicado para a Geórgia. A gente tem que lembrar que a Geórgia tem a chance da Liga das Nações, né? Se não me engano, a Geórgia cai no grupo da Liga das Nações. Ela cai no playoff, se eu não estou enganado. Então, para a Geórgia, até dá para dizer que é jogo ela ficar na Liga C e ficar lá quietinha, né? Passar essa edição pós-Copa lá, tentar a vaga na Euro pela classificação da Euro novamente, e aí, quando tiver a chance na verdade, mentira, né? Porque a Geórgia conseguiu a vaga na Euro pela Liga das Nações, mas fica lá na Liga C, e aí quando for a Liga das Nações que vale vaga na Copa, vai lá e, opa, tô aqui, hein? Aham, voltei, só deixa eu confirmar. Não, ela ficou na Liga B, né? Então, acho que é jogo cair pra Liga C, pra tentar essa vaga na repescagem. Fica aí a dica pro Georgians, pro Kvaratskhelia, pro próximo ciclo, que eu acho que é um ciclo onde a Geórgia vai estar mais fortalecida, né? Com esses jogadores, como o Kvaratskhelia, como o Mamardashvili no Liverpool, o Mikatowski no ataque, enfim, jogadores que têm potencial, né, para conseguir crescer ainda mais, né? Acho que a Geórgia fica esse recado, mas como você falou, esse grupo vai ter jogos
protocolares daqui para frente. Vamos passar então para o grupo F. Grupo F que por muito pouco não teve um classificado e também por muito pouco Portugal não sambou nesse grupo, né? Porque haja coração, meu amigo. Na terceira rodada, a Hungria venceu a Armênia por 2-0, um jogo até de complicado, né? Lá na Puskás Arena, a Hungria abriu 1-0, só foi fazer o segundo no final. E falando em final, Portugal só foi vencer a Irlanda com um gol dos acréscimos. Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, né? O Gallagher pegou uma penalidade do CR7, mas lá no finalzinho, Portugal conseguiu a vitória por 1-0. O gol foi do Rubem Neves, se não estou enganado. E aí, na quarta rodada, nós tivemos a Irlanda vencendo a Armênia por 1-0 também, um jogo apertado. A Armênia mostrou trabalho, né, nessas partidas. Ficou com a menos, aí complicou o jogo, mas a Irlanda ficou com a vitória. E Portugal, que saiu perdendo para a Hungria, virou o jogo com 2 gols do Cristiano Ronaldo, mas já nos acréscimos, os Szoboszlai fez o gol de empate, tirou a vaga de Portugal por hora, né, para a Copa do Mundo, mas é muito difícil Portugal ficar de fora da Copa. Portugal ganhou o grupo com 10 pontos. A Hungria tem só 5, a Irlanda tem 4, a Armênia tem 3. João, apesar da data FIFA complicada, truncada, difícil para Portugal, a vaga está basicamente caminhada, né? Claro, fica aquele apreensão pela atuação, né? Aquela pressão do Martínez que a gente já falou por aqui. E por outro lado, a Armênia até deu um trabalho, né? A gente falou que se a Armênia quisesse ir para a Copa, ela não podia perder os 2 jogos. Ela fez de tudo para não perder, acabou perdendo. E agora essa vaga da repescagem vai ser disputada até o final por Hungria e Irlanda. A gente imagina que muito provavelmente a Armênia não tenha forças para seguir nessa briga. Pois é, vamos ver se a Armênia não consegue um empatinho aí, pelo menos com a Hungria, que já beneficiaria Portugal, né? Mas você falou, né, da Hungria e Armênia, foi até suado mesmo para a Hungria conseguir fazer ali o 2-0 para carimbar a vitória mesmo. E Portugal e Irlanda, o Portugal amassou a Irlanda, né? Conseguiu criar várias chances, mas não saía o gol. Aí o Cristiano Ronaldo cobrou e perdeu o pênalti, como você bem disse. E o Rubem Neves fez o gol, parece que estava meio previsto, né? Porque, salvo engano, foi o primeiro jogo de Portugal. Portugal depois do... Aliás, não foi, né? Não foi o primeiro jogo de Portugal depois da morte do Diogo Jota, né? Mas, enfim, mesmo não tendo sido, foi o dos melhores amigos dele, né? O Rubem Neves, e comemorou, estava usando até o número do Diogo Jota, que se eu não estou enganado é o 21, né? Então, o teve 20. Ali toda uma... Isso, que o 20 mas é que foi o primeiro jogo em Portugal, né? Tem esse detalhe. Os jogos foram na Hungria e também na Armênia. Isso. Então foi realmente o primeiro jogo em Portugal, e aí teve essa comoção ali, fez o gol, né, nos acréscimos mesmo. E no Irlanda e Armênia, né, a Armênia foi melhor mesmo, é incrível, né? Se não tivesse essa expulsão, quem sabe pelo menos um empate ali poderia ter sido garantido, mas aí expulsão e aí a Irlanda conseguiu marcar um golzinho ainda, né? E o Portugal e a Hungria, né, parecia mesmo que Portugal ia conseguir essa vitória, né? Cristiano Ronaldo bem ali, 2 gols, só completando pro gol, né? Muito bem posicionado o Cristiano Ronaldo para fazer os 2 gols ali, só meteu pro gol. Mas aí o Szoboszlai conseguiu trazer esse empate, né, nos acréscimos para delírio dos húngaros que estavam lá em Portugal assistindo o jogo, e aí adia um pouquinho só também, né, a presença de Portugal na Copa, porque eu acho que também, né, Portugal tem condições de ir lá na Irlanda mesmo, né, fora de casa, ganhar e aí já se garantir, né? Acho que não vai ser um problema tão grande assim. Acho que Portugal vai também estar com aquela vontade extra de logo se garantir e fazer a festa na última rodada, jogando, né, contra a grande Armênia, né? Também, né, eu acho que já tem chance de garantir. Mas se também não conseguir, vai ter a Armênia ali para garantir. Não vai ser o drama que viveu quando estava lá, né, contra a Sérvia, de perder e ficar fora, né, da vaga direta, né? Acho que isso tá bem fora de cogitação. E aí a Hungria tem que se garantir, né, Salaf? A Hungria que tem que buscar esses pontos aí, vai pegar a Armênia fora de casa, a Armênia que dá um trabalho, a Armênia que é meio bipolar também, né? Às vezes vai, às vezes não vai, às vezes se empolga para jogar, às vezes não tá com tanta vontade assim. Vamos ver como que vai ser nesse jogo. E aí em casa ainda tem a Irlanda, né? Então, como a gente tem essa diferença pequena de pontos, uma bobeada também pode significar caro, né, para a Hungria
de perder essa vaga ainda, né? Porque 5 pontos para a Hungria, 4 para a Irlanda e 3 para a Armênia, né? Na pontuação, ainda tudo é possível para essas 3 seleções, só. Pois é, e eu tava pensando durante a data FIFA, cara, faltou alguém da Armênia pegar o telefone e ligar pro Mkhitaryan, né, cara? Porque acho que uma chance, entre aspas, real de classificação para a Copa do Mundo, pô, dá uma chorada, né, velho? Tenta dar uma chorada, eu não sei se fizeram isso, né, mas o Mkhitaryan, para quem não lembra, ele se aposentou da seleção da Armênia por considerar que ele estava no declínio da carreira técnica, ele ia ficar no futebol de clubes. E, cara, o que o Mkhitaryan jogou pela Inter de Milão depois disso foi absurdo, depois que ele anunciou essa aposentadoria 3 anos atrás. Então, pô, amigão, a gente tá com uma chance real, não quer vir dar uma força aqui, pô, dá uma mãozinha, acabou não vindo, e a Armênia não tem muitas referências técnicas, né? Tá ali, muito pela incompetência da Irlanda naquele jogo lá na Armênia. Mas vamos ver o que acontece nas rodadas finais. Acho que essa briga entre Hungria e Irlanda tem tudo para ser boa, né? Depende também, claro, do que a Irlanda conseguir fazer contra Portugal na próxima rodada. Vamos para o grupo G, começando os grupos com 5 seleções. Na 7ª rodada, a Lituânia tentou mais uma vez pegar uma pressa em alguém, mas acabou perdendo de virada para a Finlândia por 2-1. E a Holanda fez 4-0 em Malta, e um dos gols foi do Memphis Depay, e um gol de boca do Memphis, cara. Foi um dos gols mais engraçados que eu vi na minha vida. A bola tava passando, bateu na boca dele e entrou. E aí, na 8ª rodada, a Holanda passou o carro na Finlândia, 4-0. A Polônia venceu a Lituânia por 2-0. Na classificação, a Holanda tem 16, a Polônia tem 13, a Finlândia tem 10, a Lituânia tem 3, Malta 2. Lituânia e Malta eliminados. A Finlândia ainda tem uma chance de repescagem, mas é muito difícil, como já diria o nosso amigo da Praça é Nossa, que eu esqueci o nome. Johan, acho que a Holanda agora assume aquele patamar de liderança do grupo, a gente já esperava. Claro, ainda vai ter o duelo direto da Polônia na Polônia, né, contra a Polônia, mas acho que o futebol que a Holanda está jogando é bem convincente até aqui, né? São jogos que conseguem golear, conseguem fazer muito gols. Nessa data a FIFA passou em branco, né, que era um detalhe que acho que estava incomodando os holandeses, enfim, tomando muitos gols. Como que você viu aí essa rodada? E claro, esse destaque do Memphis, que mais uma vez marca, é incrível, né? Ele é o James Rodrigues de Amsterdã. É bem o que eu ia comentar, que ele não vem tendo atuações muito convincentes no Corinthians, também, né, ficou fora vários jogos, machucado e tal, e aí chegou na Holanda, chega lá, parece que o negócio vira, né? O cara cria, dá passe, grandes assistências, cruzamento, faz gol, né? Maior artilheiro da Holanda, maior assistente da Holanda, assim, voando lá, né? Todo jogo quase o cara tá fazendo um golzinho. Então a Holanda joga com muita tranquilidade, assim, várias partidas com muita tranquilidade. Essa rodada, então, né, nem se fala. 4-0 em Malta e 4-0 na Finlândia, que teoricamente era mais, né, um adversário mais complicado, e eles conseguiram já, desde o começo do jogo, né, já fizeram o primeiro gol ali aos 7 minutos, então, assim, sem dificuldades, a Holanda vem conseguindo. Só a Polônia, né, que acho que é essa pedra no sapato aí, que eu acho que é um jogo bem equilibrado que elas vão ter lá na Polônia, né, nessa próxima rodada. Então vamos ver o que pode sair disso aí, né? A Finlândia torcendo muito para a Holanda ganhar, né, da Polônia, para eles poderem, quem sabe, né, empatar ali na classificação, já que a Finlândia vai jogar com a nossa querida banda Malta, né, diz para mim. Mas aí também a próxima rodada a Finlândia vai folgar, né? Então, e aí o papel se inverte, porque daí a Polônia pega a Malta. Então fica bem complicado aí. Acho que não, vendo essa próxima rodada, eu já posso mudar meu discurso, que é Polônia classificada. Mas, enfim, acho que a gente imaginava mais vacilo até pelo menos eu, né, imaginava mais vacilo da Polônia. A Polônia foi tendo mais propriedade ao longo das partidas, foi se firmando, né? Acho que conseguiu se organizar melhor ali, conseguiu o Lewandowski voltando a marcar, o pessoal ali da frente eficiente. Então acho que, né, conseguiu falar, não, a gente é melhor e a gente tem que ficar com essa segunda vaga pelo menos, né? E aí tirou esse ímpeto finlandês aí de sonhar com a primeira participação em Copa. E aí a Lituânia e Malta são meio figurantes, né? A Lituânia ali tenta dar uma assustada, né, chegou a sair na frente contra a Finlândia, mas aí levou a virada.
então, né, não consegue apresentar também muita coisa, ficou aí só entre essas 3 seleções mesmo a briga, e aí as duas com um histórico mais, né, mais de mais força e com um elenco melhor também, né, se a gente for ver, estão aí na frente. Pois é, você falou da Polônia e Argentina, resta saber para quê, né? Porque lembrando que a Polônia até conseguiu segurar um empate no jogo, né, na Holanda, então caso vença, ela fica na frente do confronto direto, isso é interessante, né? Então vai ser um detalhe bem legal essa partida no mês de novembro. Vamos ver se a Polônia consegue aprontar algo, mas a Holanda está mostrando um futebol, acho que é muito sólido, podemos dizer assim, até aqui, e vai conseguindo se manter bem na liderança. Chegamos no Grupo H, que estava com uma situação com uma cara de resolvida, mas virou um Deus acuda agora, já nessa reta final. Por quê? Vamos começar ali pela rodada número 7, que a Áustria fez 10-0 em San Marino, fez o protocolo. Foi engraçado, João, não sei se ficou com essa impressão que era a meta da Áustria, porque os jogadores faziam gol, eles iam lá e pegavam a bola como se a Áustria precisasse virar o jogo, assim, tipo, não comemoravam, só pegavam a bola e davam pro meio de campo. No 10º gol foi todo mundo começar a comemorar com o Arnautovic, que fez 4 gols nessa partida. Então acho que a meta era, vamos ganhar 10-0, e conseguia. Parabéns à Áustria por esse grande feito. E aí a Bósnia deu o vacilo da rodada, porque saiu vencendo o Chipre por 2-0 e conseguiu tomar um empate com gol nos acréscimos. Isso foi crucial porque na 8ª rodada a Romênia ressuscitou também com gol nos acréscimos, venceu a Áustria por 1-0 e embolou um pouco a situação ali. E o Chipre fez 4-0 em San Marino para fechar uma data boa do Chipre, apesar de já estar eliminado. Na classificação temos a Áustria com 15, a Bósnia com 13, a Romênia com 10, o Chipre com 8 e San Marino sem nada. João, acho que essa data FIFA, pelo vacilo da Bósnia, né, que podia estar ali, a Bósnia, acho que principalmente depois da derrota da Romênia, ela olha para esse data e fala, pelo amor de Deus, o que a gente fez, cara? Porque o grupo ficou em vias de ser decidido, podemos dizer assim, naquela vitória da Áustria contra a Bósnia em Sarajevo. Na verdade, não foi em Sarajevo, foi no interior da Bósnia, mas quando a Áustria ganha aquele jogo, a gente fala, pronto, acabou. E aí a Romênia vai lá, consegue vencer a Áustria, e a Bósnia não só se preocupa porque fala, putz, a gente podia estar ali na liderança, né, empatado pelo menos, e também olha e fala, vê a Romênia acendendo farol, né? Por mais que a Romênia tenha essa chance de vaga pela repescagem, tá ali na cola, pode chegar, ainda vai ter duelo direto, e San Marino vai estar, torcendo para a Romênia, né, provavelmente, porque San Marino quer essa vaga na repescagem. Enfim, como que você viu esse grupo aí com grandes gols, grandes goleadas e jogos bem importantes? Pois é, só loucura esse grupo mesmo, porque a gente imaginava que a Áustria fosse passar o carro em todo mundo, ou chegar ali, né, na pontuação máxima, porque vinha mostrando isso, né, vinha conseguindo vencer todo mundo ali bem, mas aí toma essa derrota para a Romênia que quase abriu o placar num voleio, assim, já no comecinho do jogo, né, o negócio ia virar um espetáculo, né, não ia ser uma vitória, ia ser um espetáculo, mas a partida ainda foi, né, disputada, bem disputada com as duas equipes, e aí no último minuto do jogo, a Romênia marcou depois de um cruzamento para vencer essa partida contra a Áustria, né? E aí no né, o 10-0 eu coloquei aqui na minha análise sem comentários, atropelo. Essa é a minha avaliação da partida, e você falou, né, da dedicação, aí talvez pagaram um bicho para os jogadores, ou falaram, galera, vamos fazer esse saldo de gols aí que a gente vai precisar lá na frente, se empatar a gente fica legal, e aí fizeram 10-0, e o Chipre e Bósnia foi, assim, o que eu vou falar, né? A Bósnia fez o primeiro gol, aí o goleiro resolveu também, né? A atuação dos goleiros nessa rodada foi, né, de ou pegar pênalti ou cometer vários frangos, né? E aí o goleiro entregou e a Bósnia fez o 2-0, e aí nos acréscimos o Chipre diminuiu, e no último minuto dos acréscimos, pênalti para o Chipre e o empate. Mas aí o que é o pior, Salaf? O que é o pior? Que depois do pênalti, né, o juiz teve que dar mais, sei lá quantos minutos de acréscimo, né, porque ficou parado até cobrar. E aí nos 11 minutos de acréscimos, a Bósnia perdeu uma chance clara ainda, né, poderia ainda ter consertado a burrada, né, que fizeram de tomar um empate, poderiam ter feito o 3-2, mas aí a Bósnia perdeu o gol para tristeza geral. E aí, né, vê a Romênia encostando, e aí tem esse confronto direto, né? Então, esse confronto vai ser, né, lá no estádio Bilino Poyes, é assim que fala, não sei, peço perdão,
mas, né, no dia 15 de novembro esse jogo é decisivíssimo, né? Acho que a Bósnia conseguindo a vitória, aí acabou, já era, né? A última rodada pode perder para a Áustria, que fica pelo menos com a segunda vaga, né? Vai contra a Áustria lá para brigar pelo primeiro lugar, e aí a gente vê o que vai dar. Mas esse jogo, né, contra a Romênia vai ser loucura, porque daí a Romênia também acordou, né, só como você bem disse, eles lembraram que eles poderiam praticar o esporte futebol novamente, né, que eles poderiam estar brigando mais ali por essa segunda vaga, pelo menos. E aí vamos ver o que vai acontecer, qual que vai ser a Romênia que a gente vai encontrar, né, se vai ser essa Romênia com vontade ou a Romênia mais sem vontade, né, acho que eu imagino que eles vão estar com mais vontade, né? Mais animados para essa partida. Exatamente, eu acho que vão estar animados até pelo como foi, né? Essa partida, essa vitória contra a Áustria, né? A explosão que foi o estádio com gol ali no finalzinho. Um resultado muito importante. Ou a Romênia que enfrentou a Moldávia, um amistoso ali que também foi um amistoso bem chato que a Romênia fez. Mas acho que é interessante falar da Bósnia, né? Que deixou ali a chance de passar e até de colar na Áustria de novo, né? Enfim, é uma data triste para os bósnios que tentam voltar à Copa do Mundo. Vamos falar do Grupo I. Grupo I, aí sim a gente entra no patamar, mais uma vez, de pênaltis defendidos, porque teve 2 aqui, né? Nós tivemos a goleada da Noruega para cima de Israel por 5-0 com o Haaland perdendo pênalti, mas não adiantou nada. Lembrando que a verba desse jogo foi destinada à faixa de Gaza, né? Bela iniciativa da Noruega. E a Itália venceu a Estônia por 3-1. Nesse jogo, o parente João Ryan pegou um pênalti do Reteg, mas também não adiantou muita coisa. E o Donnarumma entregou um gol, né? Se um lado pega pênalti, o outro dá uma entregada. Na 8ª rodada, no jogo que todo mundo parou para assistir, a Estônia ficou no empate 1-1 com a Moldávia. E a Itália fez 3-0 em Israel. Israel tem chance pela repescagem? Tem, mas é mais fácil a Estônia ir para a Copa do Mundo do que Israel pegar vaga na repescagem, galera. Então pode ficar bem tranquilo quanto a isso. A Noruega lidera o grupo com 18 pontos, a Itália tem 15, a Israel tem 9, a Estônia tem 4, a Moldávia tem 1. João, acho que a rodada seguiu atuada, a Noruega goleou de novo, está com 16 gols de saldo para cima da Itália, dá para até dizer que tem o pegue o pombo, né? Dá para fazer essa analogia da Itália, o Gattuso apontando para o pombo no lugar de vigarista, só que o pessoal da Itália acho que já está mais consciente que vai ser bem difícil, né? Tirar esse saldo de gols da Noruega nas rodadas finais. O Gattuso já até falou, mas a gente vai estar na Copa do Mundo, não interessa se vaga direta ou pro playoff, né? Porque a Itália, com esse resultado, garantiu a vaga no playoff, né? Então já deu esse alívio para os italianos, que em alguns momentos sucumbiram com isso também, com essa possibilidade. E o Gattuso também, né, João, ao contrário do que a gente esperava, vai fazendo um bom início, né, com resultados bem consistentes, tá bom, não são as melhores seleções do mundo, teve aquele drama contra Israel, mas conseguindo, né? Se não me engano, eu vi o Bertozzi falando, não sei em quanto tempo, o Gattuso é o treinador que conseguiu fazer mais gols, e é o Gattuso, a gente não esperava no time do Gattuso, quando ele assumiu a seleção. E claro, a Noruega segue aí com o Haaland, com o Odegaard, né, com todo mundo voando para garantir essa vaga, enquanto o Israel fica pelo caminho e a Estônia, do seu parente defensor de pênalti, também. Pois é, acho que a Itália se consolidou mesmo, acho que caiu um pouco, né, porque ainda tem muita água para rolar, né, mas caiu ainda um pouco desse peso que estava em cima, porque, né, a Itália estava mal, estava perdendo pontos e não estava jogando bem, né? Então a gente desconfiou muito do futebol dos italianos aí nesses últimos tempos, né? E aí, incrivelmente, o Gattuso surpreende aí a gente, né? Aí sim fomos surpreendidos novamente, como diria Zagallo, e o Gattuso prometeu, né, que se a Itália não for para essa Copa, ele vai se mudar para bem longe da Itália. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Que essas promessas são complicadas, hein, Gattuso? Gattuso que escuta o nosso podcast. Mas acho que Noruega, o mais importante desse jogo foi a doação para o pessoal lá da Palestina, né? E o 5-0 foi só um detalhe aí para os israelenses levarem na cabeça. E você falou do Haaland, né? Ele conseguiu perder o pênalti, salvo engano, teve repetição e ele perdeu, né? Ele então perdeu 2 pênaltis com a repetição, mas ainda assim ele marcou 3 gols. Então ele poderia ser o destaque negativo, mas não, ele fez 3 gols e foi o craque da partida, digamos assim, né? Mesmo perdendo o pênalti. É bizarro. E aí, né, depois e aí a Noruega acaba
folgando, e aí a Itália consegue fazer o seu dever, né? Ganhar da Estônia ali com mais tranquilidade. E de Israel também, né? Que aquele primeiro jogo entre as seleções foi uma loucura, né? Uma confusão. Até o começo do jogo ali foi mais apertado, mas depois do gol de pênalti eles conseguiram, né, se ajeitar um pouco mais e aí fazerem o segundo e o terceiro. E aí, né, você falou que né, o Donnarumma conseguiu ter uma falha bizarra, né, contra a Estônia também, para seguir o protocolo que a gente já comentou, né, que ou é pênalti ou é falha bizarra, que também esse do Donnarumma, mais um lance que dói pra gente assistir, porque é muito feio o que ele conseguiu fazer. Assim, parece que tem que ter existe um esforço para conseguir entregar um lance desse jeito. Assim, não parece natural o movimento que o goleiro faz para levar um gol desses. Mas enfim, a Itália segue viva e vamos ver aí o que vai dar, né, desse sofrimento italiano que, né, os italianos, como você bem disse, já estão um pouco com a cabeça já lá na repescagem, né? O que eles vão encontrar na repescagem, não tanto na Noruega, por causa desse saldo absurdo que eles têm, né? De 16 gols a mais do que a Itália. Ver se o sorteio vai ajudar, ver se as coisas vão dar certo, né? Tem toda a tensão, claro, porque é a terceira vez que a Itália vai para a repescagem, e das outras duas vezes já deu errado, né? A Itália não foi para a Copa do Mundo, perdeu para a Suécia, depois perdeu para nossa querida Macedônia do Norte, então o pessoal tá com aquela coceira na cabeça, né? Tipo, ai meu Deus do céu. Mas o Gattuso está confiante, o Donnarumma também falou isso, e a gente falou do Donnarumma falhando, mas também a gente tem que destacar que o Donnarumma ele conseguiu, né, fazer boas defesas, né, na partida contra Israel. Então acho que ele foi um dos pilares até para essa vitória, enfim, essa classificação. E claro, a Noruega também muito próxima de conseguir uma vaga, né? Conseguir esse cara embaixo que vai mostrando um grande futebol. Mas apesar de tudo, a Noruega, você tem que lembrar, ela folgou ali na oitava rodada e empatou com a Nova Zelândia. Então, né, fica esse olhar de atenção. Vamos para o Grupo J, onde teve gente fazendo pirraça, mas dando vacilos depois. Na sétima rodada, o Cazaquistão venceu o Liechtenstein por 4-0, o resultado esperado. A Bélgica empatou sem gols com a Macedônia do Norte, num jogo que o pessoal da Macedônia comemorou demais. Mas demais mesmo, porque o resultado era muito importante, porque mantinha a Macedônia do Norte na briga por uma vaga direta. Só que na oitava rodada, dentro de casa, a Macedônia do Norte deu mole, apenas um empate contra o Cazaquistão em 1-1. E para piorar a situação, a Bélgica, de virada lá em Cardiff, venceu o País de Gales por 4-2. Bélgica lidera com 14 pontos, a Macedônia do Norte com 13, País de Gales com 10, Cazaquistão já sem chance com 7, Liechtenstein já chegou eliminado com 0. Liechtenstein que quase ganhou um jogo, inclusive, né? Porque fez amistoso com o Montenegro, saiu na frente, tomou a virada. O gol, inclusive, foi na reta final, o segundo gol de Montenegro, por pouco. Liechtenstein, que não tinha feito gol nesse ano, né? Foi o primeiro gol de Liechtenstein em 2025. João, acho que fica aqui esse lamento pela Macedônia do Norte. Conseguiu fazer o mais difícil, né? Que foi roubar pontinhos da Bélgica na Bélgica, e quando chegou a hora de casa, pelo menos garantir a liderança do grupo para a última rodada, né? Já ia conseguir ali, se a gente for pensar nesse resultado, encaminhar uma vaga ali, pelo menos na repescagem mesmo, que tem esse direito pela Liga das Nações, acabou vacilando contra o Cazaquistão em casa, enquanto a Bélgica respirou aliviado, né? Respirou, saiu atrás, a gente imaginou que ia ser cenário de tensão, mas logo na seguida o De Bruyne empatou de pênalti e a Bélgica conseguiu mandar no jogo. A Bélgica, até pelos confrontos que tem nas próximas rodadas, está com a vaga bem encaminhada, depois de passar por muitos dramas que a gente não esperava, né, nesta eliminatória. Pois é, a gente tinha todas as desconfianças possíveis com a Bélgica, né, e eles estão mostrando aí, calando a nossa boca, né, o nosso querido De Bruninho, né, o De Bruyne fez 2 de pênalti aí contra o País de Gales, ensinando aí vários jogadores que perderam pênalti nessa rodada, nesses 2 jogos aí de eliminatórios, né, mostrando que de pênalti ele entende, mas, né, vitória importantíssima aí contra Gales para a Bélgica ficar aliviada, e também o vacilo da Macedônia do Norte, né, como você bem disse, né, conseguir um empate, um jogo feinho, assim, jogo complicado, né, contra a Bélgica. O jogo não teve nada de muito interessante, pouca coisa ali, os goleiros precisaram, né, tiveram poucas atuações ali dos goleiros, a maioria foram chances não tão claras, né,
E aí o curioso desse Macedônia do Norte e Cazaquistão que foram 2 golaços, né, nesse 1-1. O primeiro, o Cazaquistão fez um gol de bicicleta e no empate a Macedônia do Norte fez um golaço de falta, né? Mas isso, né, não adiantou tanto para a Macedônia do Norte porque eles tinham que ter vencido a partida e aí fica complicado. Por que, Gabriel Soff? Por que o pessoal deve estar se perguntando em casa? Por quê? Porque a próxima rodada a Macedônia do Norte vai folgar, então se não acontecer uma catástrofe mundial e País de Gales não ganhar de Liechtenstein, né, que eu acho que, né, as chances disso acontecer são ínfimas, né? Liechtenstein com toda a sua potência futebolística, então o País de Gales vai ganhar aí 3 pontinhos e vai empatar com a Macedônia do Norte, e aí a última rodada vão jogar confronto direto, só que lá em Gales, né? Lá no País de Gales. Então vai ser bem difícil para a Macedônia do Norte, vai ser muito sofrimento envolvido aí para eles conseguirem pelo menos essa segunda vaga, né? Já que a Bélgica pega as seleções mais fracas do grupo, né? O Cazaquistão e o poderoso Liechtenstein, então essa vaga aí para a Bélgica já está mais do que encaminhada, né? Então vamos ver o que vai dar dessas 2 seleções brigando aí nessa última partida decisivíssima para o futuro das 2 seleções. E vai ser um duelo meio que talvez a Macedônia do Norte tenha mais importância, porque a Macedônia estava na Liga C, né, na Liga das Nações, e não quer correr uma zebra. Mas como eu falei, as 2 seleções têm a vaga na Liga das Nações, então talvez as 2 estejam na repescagem, independente do que acontecer, né? Enfim, mas vai ser curioso, né? Vamos ver como que elas vão levar, e claro, mas você acha que fica esse gosto amargo muito porque poderia ainda levar esse confronto final contra a Bélgica, né? Vamos supor que a Bélgica não vencesse País de Gales e a Macedônia chegasse a 15 pontos, ia ficar 4 pontos de diferença, ou seja, podia chegar na última rodada sonhando com vaga direta, mas o futebol não é feito de massa, o futebol é feito de bola, como já diria qualquer roupeiro de time brasileiro, e também o nosso craque Serginho. E vamos passar para o Grupo K, Grupo K, que tem o primeiro classificado para a Copa do Mundo, João Rai. Mas vamos falar da 7ª rodada. A Letônia vacilou dentro de casa contra o Andorra, ficou um empate 2-2, né? Teve que buscar um empate na reta final do jogo. E a Albânia no jogo premium do Silvinho, né? Aquilo que a gente falou, a Albânia, se quiser, ela tem que vencer a Sérvia em Belgrado e não deu outra. 1-0 para a Albânia contra a Sérvia. Que resultado gigante da Albânia, né? Não só pela classificação, pela tabela dentro das eliminatórias, mas também pelo todo o aspecto político, toda a história que tem. O Reimanat, que fez o gol, curiosamente, é o mesmo jogador que perdeu o pênalti no jogo do primeiro turno, na mesma minutagem, inclusive, do pênalti perdido, 45 do segundo tempo, garantiu essa vitória importantíssima. Aí na 8ª rodada, a Sérvia, de virada, venceu o Andorra por 3-1, inclusive um golaço de Andorra nessa partida. E a Inglaterra fez 5-0 na Letônia, passou o carro, fechou a comanda. Inglaterra na Copa do Mundo, com uma campanha com 100% de aproveitamento, né, nenhum gol sofrido. O Thomas Tuchel, que chegou cornetado e tudo mais, dando conta do recado, e inclusive até cornetando a torcida falando que estava cantando mais alto, uma cena belíssima do Thomas Tuchel na partida contra a Andorra. E aí a Albânia na segunda colocação com 11, a Sérvia tem 10, a Letônia já eliminada com 4, a Andorra também eliminada com 1. João, acho que, claro, a Inglaterra rouba atenção para essa vaga na Copa, primeira da Europa, mas o que fez a Albânia de Silvinho é para as gerações guardarem, porque como vai enfrentar a Andorra e a Sérvia vai enfrentar a Inglaterra, a chance da Albânia estar garantida na repescagem é muito grande. Então, uma vitória gigante do Silvinho, né? Acho que uma das maiores da seleção da Albânia, a gente pode dizer, aí, com essa grande possibilidade de garantir essa vaga na repescagem, claro, a Inglaterra com um passaporte carimbado para voltar para sua colônia, digamos assim. Exatamente, só a gente comentou aí durante todo o período, né, que era a obrigação da Inglaterra ganhar tudo, né, e fizeram isso, então parabéns Inglaterra, não fizeram mais do que só a obrigação, mas né, foram muito bem. O Tuchel, como você bem disse, né, tinha alguma desconfiança, ele conseguiu fazer esse time continuar jogando, continuar sendo muito eficiente, né, uma seleção que consegue ter muita eficiência. No começo até nem tanto, né, perdia muita oportunidade, depois parece que deu uma engrenada maior aí, mas assim, mesmo perdendo chance, estava ganhando, né, então era o que importava, eram os pontos que importavam. Né, não desperdiçou nenhum ponto aí nesse período.
E nessa vitória maiúscula, né, da Albânia, a Sérvia foi até melhor, né? Você falou, né, nos acréscimos a Albânia conseguiu fazer o gol e aí segurar o jogo, né? Conseguiu segurar e manter essa vitória. A Albânia até chegou depois a perder um gol cara a cara com o goleiro, né? Mas ficou só no 1-0 mesmo. E bem lembrado, né? Que a Albânia pega Andorra, né? Na próxima rodada, teoricamente é um jogo mais tranquilo. Tem que vencer, não existe outra possibilidade. E aí a Inglaterra tende a vencer da Sérvia jogando em casa, né? Jogando lá no Wembley. E aí a última rodada a Albânia não precisa ter a obrigação de vencer a Inglaterra, né? Porque aí vai ser mais complicado. E aí a Sérvia, mesmo que vença a Letônia, ainda vai ficar, né, um ponto atrás da Albânia, como é o que está no momento, né? Então é importantíssimo aí que a Albânia não vacile, né? Que o professor Silvio concentre bem aí os atletas para conseguir essa vaguinha da repescagem, que vai ser uma coisa muito bonita aí a gente ter a Albânia na repescagem. Não sei se vai conseguir para a Copa, né? A gente depende dos fatores de sorteio, né? A sorte precisa também estar do lado dos albaneses para irem para essa Copa, então vamos aguardar. Mas acho que já o fato de conseguir essa vaga na repescagem ainda em cima de um país tão rival quanto a Sérvia, né, Sof? Então acho que isso já engrandece muito o feito aí dos comandados do professor Silvio. Pois é, exatamente, um grande feito, né? Acho que e até pelos tropeços que foi a campanha, né, João? Aquela empate contra a Sérvia, o empate contra a Letônia, que a gente falou que era um resultado que não podia acontecer, enfim, né? Não foi uma campanha tão regular da Albânia como a gente esperava, mas conseguiu, né, se encontrar a tempo, né? Principalmente nessa partida que eu acho que foi muito importante, né? Resultados importantíssimos, históricos, e a Albânia com essa possibilidade. Claro, depende do sorteio, depende de que vai encarar, né? Tem muita coisa para a rota repescagem, tem que garantir essa vaga, porque a gente não sabe como que o Thomas Tuchel vai armar a Inglaterra para a última rodada, né? Tem esse ponto importante, mas e também tem um fato importante que a Albânia não folga, né? Acho que isso é mais importante que tudo. A Albânia já folgou, inclusive ganhou da Jordânia, né? Se ela já estava boa com a vitória para a Sérvia, ganhou da Jordânia de virada. E a Jordânia que está na Copa do Mundo. Então, dá uma moral a mais ainda para a Albânia, né? Para o Silvinho, todo esse trabalho. E muito bom o vídeo do Silvinho no vestiário, né? Ele tenta falar com o time, os jogadores não deixam, levantam o Silvinho, ele quase bate com a cabeça no teto. É uma cena espetacular, inclusive. Quem não viu, estava nas redes sociais da seleção albanesa. Passar para o Grupo L que também eu ia falar que segue com a tendência, mas, rapaz, tem uma seleção desse Grupo L que causou um furdúncio. As Ilhas Faroe chegaram nas eliminatórias, meteram 4-0 para cima de Montenegro, nos jogos mais malucos dessas eliminatórias, e a Tchequia ficou no empate sem gols com a Croácia, 0-0, até pelo como a seleção da Tchequia encarou, né, a partida, deu para ver que eles estavam muito focados naquilo que a gente falou no prévio, né, que precisavam da vitória, enfim, porque era a última chance da vaga direta, né, e acabou dando tudo errado. A Tchequia ficou no empate sem gol, o jogo foi muito fraco tecnicamente, inclusive, né, então foi complicado esse jogo, mas daí na oitava rodada veio o que ninguém esperava, né, a Tchequia foi para as Faroe e perdeu por 2-1, aí não teve jeito, aí o Paul Neves tacou o pau, literalmente, né? Ele falou que é inaceitável esse resultado. O Ivan Hanzek já foi demitido, inclusive o treinador da Tchequia, né? Crise na seleção da Tchequia. E no outro jogo, a Croácia jogou com os reservas, né? Botou um time mais alternativo contra Gibraltar e venceu por 3-0, mas o goleiro de Gibraltar pegou pênalti, né? Eu não lembro agora se foi o Kovacic ou o Maher que perdeu o pênalti, mas o goleiro de Gibraltar também fez a sua graça. 3-0 para a Croácia lidera o grupo com 16 pontos, muito próximo da vaga na Copa do Mundo, de forma direta. A República Tcheca tem 13, a Ilhas Faroe tem 12, Montenegro já eliminado para variar 6 e Gibraltar com 0. Aí você me fala, meu Deus, a Ilhas Faroe tem chance ainda. Tem, só que o problema é que a Ilhas Faroe joga contra a Croácia, fora de casa, e a Tchequia joga contra Gibraltar, ou seja, e as Ilhas Faroe folgam na última rodada. As Ilhas Faroe teriam que vencer a Croácia e torcer para a Tchequia não vencer Gibraltar, ou seja, um cenário tanto quanto difícil. Mas fica a história, né, João? Fica a história de 2 jogos inesquecíveis, porque, rapaz, cara, se a gente poderia prever algo desse tipo,
a gente estaria completamente errado. Não, é maravilhoso você ver que o pessoal das Ilhas Faroe, eles não estão acostumados com esses acontecimentos, né? Com eles ganharem, com eles vencerem seleções fortes, porque eles já, até contra o Montenegro, eles já comemoraram assim, saiu o segundo gol, eles pareciam não acreditar, eles estavam goleando uma seleção, sabe? É meio engraçado você ver isso, né? A reação da galera comemorando com muita emoção, assim, porque, né, não é algo que se vê todo dia com eles, né? Um país tão pequeno quanto as Ilhas Faroe, né? Se fosse para a Copa, ia ser, não sei se é o menor que poderia ir para a Copa, né? Não sei, agora meus conhecimentos geográficos estão falhando, mas seria dos menores países a irem aí para a Copa, com certeza. E essa vitória contra a Tcheca, né? Os gols só no segundo tempo, né? As Ilhas Faroe abriram o placar e a Tcheca empatou, e não demorou muito, logo depois as Ilhas Faroe já viraram também, né? Com muita festa ali dos ilha-faroenses, sei lá como que se fala, né? O gentílico de quem nasce nas Ilhas Faroe, né? Os faroenses ficaram, né, na frente e conseguiram uma vitória muito expressiva, mas como você disse, né, fica esse gosto meio amargo de que a tabela não ajuda em nada a eles nas últimas rodadas, né, já que eles folgam a última e a penúltima eles jogam contra a seleção mais forte, que é a Croácia, né, então fica aí complicadíssimo, né, porque a Tcheca já está na frente em pontos, então se as Ilhas Faroe perdem para a Croácia, e não precisa acontecer mais nada, né? A Tcheca não precisa nem ganhar os jogos dela, que ela já está em segundo lugar. Aí tentaria sonhar, né? Lógico, com esse primeiro lugar, que também não é, né, não é uma missão simples, porque se a Croácia ganhar já era também, né? Acho que tirar esse saldo aqui, também a Croácia jogando contra Montenegro depois, então acho que não tem mais salvação, né? Acho que vai ficar nisso o grupo, né? Mas, como você disse, a nossa querida seleção das Ilhas Faroe proporcionou entretenimento, nos deu alegrias e emoção, né? Mas não será esquecida, as ruas lembrarão de vocês, Ilhas Faroe, mesmo não indo nem para repescagem. Mas fica o bracinho, né, assim, ó, a mãozinha esquentando, principalmente pensando em Liga das Nações, né, uma possibilidade de acesso, enfim. As Ilhas Faroe vão entrar no radar, né, próxima entrada da Euro, rapaz, dá pra sonhar, hein, dá pra gente viajar um pouquinho com as Ilhas Faroe. Mas é isso, fechamos aqui a repercussão dessa rodada da Datafifa de outubro, né, temos o primeiro classificado, temos tudo isso, e todos esses cenários aqui que a gente deu essa primeira pincelada, a gente volta antes do jogo de novembro para a gente tratar certinho, né, como que vai vir cada seleção, como que cada confronto, como ficará cada grupo. Tá certo? Eu agradeço você que esteve aqui conosco, lembro para você seguir a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerde_, segue a gente lá porque tem muito material sobre futebol e seleções diariamente para você. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você ficar de olho nos próximos podcasts, nas próximas avaliações, nessa nossa repercussão, né, tudo que está rolando. E claro, se puder, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês. A gente pode estruturar e melhorar cada vez nosso trabalho com o seu apoio, com a sua ajuda. E lembre sempre de mandar esse podcast para os seus amigos que estão entusiasmados com as Ilhas Faroe, que querem saber a definição das vitórias europeias, que ficaram animados com os resultados desses jogos, com 10-0 da Áustria. Então manda para eles. Johai, agradeço a sua participação, a sua companhia. A gente se vê no mês que vem para ver o que acontece nesses jogos, nessa definição dos grupos das vitórias europeias. Forte abraço. Valeu, Soaf. Voltaremos aí com as mais seleções classificadas para a Copa, né? Todo o drama aí de algumas seleções também, né? A emoção até o fim, como diria Luiz Carlos Júnior, sempre tá no nosso bingo aqui, né? Citar Luiz Carlos Júnior, então já cito aqui no final, na bacia das almas do podcast, mas é isso. Vamos ver o que vai nos esperar aí nessas datas de novembro, mas não deixe de acompanhar a gente aqui, que voltaremos com nossas previsões e depois com nossas análises, né, Sof? É isso, um forte abraço a você que nos acompanhou aqui até o final, né, e nos vemos em novembro. É isso, nos vemos em novembro para daí passar a régua, aí só depois focar em repescagem. Tá certo? Agradeço a você que esteve conosco, fique ligado aqui nas novidades do ContiVerde. ContiVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!